E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de bioquímica, matéria que muita gente acha difícil, cheio de nome, cheio de conceito, mas eu quero te provar que, primeiro, a bioquímica é linda. Segundo, a bioquímica, ela é muito interessante. E terceiro, a bioquímica é mas muito fácil. Eu sou o professor Márcio Dias, há 20 anos preparo alunos para fazerem vestibular de medicina e eu vou ser o seu professor de biologia aqui no YouTube. A bioquímica é a primeira matéria que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio. Não por coincidência, a bioquímica é a base para a gente entender a biologia como um todo. Você precisa entender bioquímica para entender biologia celular, você precisa entender bioquímica para entender fisiologia animal, fisiologia vegetal, fisiologia humana. Você precisa da bioquímica para poder entender como é que determinadas doenças se desenvolvem no nosso corpo. Você precisa da bioquímica para poder estudar genética, para poder entender genética. Você precisa da bioquímica para poder entender evolução. A bioquímica é a base do conhecimento biológico. E é por isso que a gente vai dar tanta atenção para essa matéria tão especial. Já que eu estou te dizendo que a bioquímica é uma coisa tão importante, mas tão importante assim, logo você vai me perguntar, Márcio, mas dentro da bioquímica a gente estuda basicamente o quê? Na bioquímica, nós estudamos basicamente três coisas. Primeiro, é na bioquímica que nós vamos estudar qual é a composição química de um ser vivo. Na bioquímica, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os ingredientes químicos que vão construir os seres vivos. A segunda coisa que nós estudamos na bioquímica, depois da gente descobrir quais são as substâncias químicas que constroem os seres vivos, a gente precisa entender como é que cada uma dessas substâncias se comporta dentro da célula. E depois da gente estudar qual é a composição química de um ser vivo, como é que cada um desses componentes se comporta, nós vamos estudar quais são as reações químicas típicas dos seres vivos. Basicamente, então, é isso que nós estudamos na bioquímica. Quando a gente analisa a composição química de um ser vivo, a primeira coisa que a gente descobre é que todo ser vivo, como tudo que existe no universo, vai ser feito de átomos. E isso realmente é uma coisa muito curiosa. Todo ser vivo é feito de átomos. Na verdade, tudo que existe no universo é feito de átomos. Mas do que é feito a roupa que a gente veste? Átomos. Do que é feita as paredes da nossa sala? Átomos. Do que é feito o papel que nós usamos para escrever? Átomos. Do que é feito o ser vivo? Átomos. Mas existe alguma diferença entre os átomos que vão construir os seres vivos e os átomos que vão construir as coisas não vivas? Não existe diferença. Quando a gente olha os átomos de um ser vivo e os átomos de um ser não vivo, nós vamos perceber que eles são átomos absolutamente idênticos. Eles são átomos comuns. Do ponto de vista atômico, não existe nenhuma diferença entre o átomo que constrói um ser vivo e o átomo que constrói alguma coisa não viva. A gente vai perceber que na construção dos seres vivos, existem determinados átomos que vão aparecer em maior quantidade. Existem determinados átomos que vão aparecer em maior frequência. É o caso dos átomos de nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses átomos vão compor mais ou menos 90% de todo um ser vivo. Mas para que servem esses átomos? O nitrogênio, por exemplo, vai ser um componente fundamental dos aminoácidos, que vão construir as proteínas, é componente fundamental do DNA, do RNA e do ATP. Já o carbono, ele vai construir todas as moléculas orgânicas, carboidrato, lipídio, proteína, DNA, RNA, vitaminas, tudo isso é construído a partir de átomos de carbono que formam cadeias. Essas substâncias orgânicas são construídas a partir de cadeias carbônicas. Já o átomo de hidrogênio aparece junto com o átomo de carbono também na construção de todas as moléculas orgânicas. O átomo de oxigênio, junto com o carbono, junto com o hidrogênio, também vai ser um componente básico da matéria orgânica. Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. O fósforo, componente muito importante do ATP, componente muito importante do DNA, componente importante do RNA, componente também de algumas proteínas.
Fósforo também vai ser um construtor importante dos nossos ossos e dos nossos dentes. Participa do metabolismo energético, muito importante em determinadas reações químicas do nosso corpo que envolvem trocas de energia. Enxofre, componente de várias proteínas. Acontece que esses átomos comuns, quando começam a se combinar, vão dar origem a moléculas. E aí você vai me perguntar uma outra coisa. Márcio, você disse que o átomo que constrói o ser vivo é um átomo comum. Mas e as moléculas? E as substâncias que constroem os seres vivos? Elas são diferentes das substâncias dos organismos não vivos? Pela primeira vez, a gente começou a perceber uma diferença clara entre os seres vivos e os seres não vivos. E essa diferença está nas suas moléculas. Os seres vivos são feitos de moléculas que não existem na matéria não viva. Na construção dos seres vivos, a gente vai ver que as moléculas primeiro são muito grandes. Essas moléculas muito grandes que vão construir os seres vivos, nós chamamos de macromoléculas. As macromoléculas são um ingrediente químico exclusivo de um ser vivo. Se a gente quisesse montar a receita básica de um ser vivo, a gente diria que a receita básica de um ser vivo é mais ou menos essa aqui. Na construção de um ser vivo, nós vamos ver micromoléculas, como por exemplo a água, e nós vamos ver elementos químicos e moléculas pequenas que são sais minerais. Na construção de um ser vivo, nós vamos encontrar também as macromoléculas. Essas macromoléculas, não se esqueçam, só podem ser encontradas na matéria viva. Essas macromoléculas são exclusivas dos seres vivos. Quando a gente fala de macromoléculas, quando a gente fala da receita química exclusiva de um ser vivo, nós estamos falando de carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Se você chegou até aqui, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo. E se você achou que o vídeo foi bom, que o vídeo foi interessante, recomenda o vídeo para o seu amigo. Talvez você tenha um amigo que está aí tentando fazer vestibular, está precisando entender a matéria do Enem, vai fazer prova desse assunto amanhã e precisa entender esse assunto. Mostre esse vídeo para ele para poder valorizar o meu trabalho de professor. Não deixe também de deixar algum comentário sobre o conteúdo, sobre o vídeo que você acabou de ver. Esse comentário vai mostrar para o YouTube que o meu trabalho é relevante, vai mostrar para o YouTube que a minha videoaula ela é uma videoaula boa, ela acaba sendo bem ranqueada no YouTube e eu acabo fazendo mais vídeos para você para te ajudar no seu Enem ou no seu vestibular. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos estudar cada um desses ingredientes de um ser vivo. Na nossa próxima aula, nós vamos entender como é que cada um desses ingredientes se comporta. E, melhor de tudo, na nossa próxima aula, a gente vai entender como é que esse assunto cai no Enem, como é que ele cai no vestibular. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então dessa aula de apresentação da bioquímica. Na nossa próxima aula, então, a gente começa a estudar bioquímica de fato. E nós vamos falar a respeito da água. Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Curte aí, beijo para as meninas e até a próxima aula. Tchau, tchau.